Olá pessoas! Bem, voltei aqui a este cenário porque o furacão que passou ontem em Albufeira também passou pelo meu quarto e as coisas lá estão bastante complicadas ainda. Felizmente não há feridos, é só mesmo desarrumação. Enfim. Relação aberta. Eu já tenho este vídeo aqui preparado para fazer há tanto tempo que eu já nem sei porquê que surgiu isto. Eu acho que foi por ver que muita gente andava a falar sobre esse assunto, vários conceitos que surgiram. Surgiram não, os conceitos já existem há muito tempo, mas agora é que se fala mais deles. O conceito de relação aberta é basicamente tu amares uma pessoa, mas teres liberdade para comer as outras todas. Como nós sabemos, existe a monogamia, que é o casamento entre duas pessoas, só duas pessoas, não há cá terceiros envolvidos. Monogamia é casamento, mas nós inserimos a monogamia em relacionamentos no geral. Existe a poligamia, que é casamento com mais de duas pessoas. Pronto, é aquilo que nós vemos nas outras culturas, culturas árabes, culturas africanas, que o homem tem várias mulheres. Ele pode ter várias mulheres desde que o tempo e a atenção despendida entre todas elas seja igual. Uma não pode ser mais amada que outra. Depois temos o contrário, quando é mulher e tem vários maridos, o que não se vê muito. Eu, pelo menos, nunca vi nada assim do género, mas pronto, para existir o termo é que deve existir. Chama-se poliandria, ou poliandria. E depois há a definição de poliamor, em que amas várias pessoas. É assim, a definição de poliamor faz sentido, porque realmente tu amas várias pessoas. Tu amas a tua família é composta por várias pessoas. Também amas os teus amigos, tens vários amigos, se Deus quiser, e amas eles cada um de uma maneira diferente. Portanto, é possível amar mais que uma pessoa? Sim. Mas isso em termos de relação já me faz um bocadinho mais de confusão e eu não sei se me consigo explicar porquê. Quando decides estar com uma pessoa, é porque aquela pessoa preenche-te de certa maneira, não é? Tu amas essa pessoa mesmo por isso, porque conheces aquela pessoa e aquela pessoa de certa forma completa-te. Mesmo a cena das almas gêmeas. Tu não tens só uma alma gêmea. Coitadinho de ti, só tiveres uma alma gêmea. Num mundo com 7 milhões de pessoas, só tens uma alma gêmea. Não, tens várias. Eu, por exemplo, tenho várias pessoas que eu considero a minha alma gêmea. Todas elas, infelizmente, são amigas, mas tudo bem. Parece que hoje em dia é cada vez mais pessoas adeptas de relações abertas. E vamos frisar que ter uma relação aberta não é traição. É previamente falado, não é? Porque o casal fala e decide que, ok, vamos ter uma relação aberta. Lá está, tem que haver a concordância dos dois e já me disseram também que é muito importante estabelecer regras. Como usar sempre preservativo, não levar a pessoa para casa, não estar com a pessoa mais do que uma vez, não ficar com o contacto da pessoa e depois há a regra do ou contar ou não contar. Né? Ou conta-me como é que foi, o que é que tu fizeste, ou então prefiro ficar na ignorância e não saber. Depois depende de casal para casal, o casal que resolver entrar numa cena assim, eles têm que estabelecer as regras. Pronto, vamos ver então que relação aberta. Tu tens uma relação com aquela pessoa, é oficial, estás com aquela pessoa, mas basicamente tens carta branca para saltar a cerca de vez em quando. Eu acho que aí é que está a importância, é o de vez em quando. Porque se tu estás numa relação com uma pessoa, mas vais saltar a cerca todos os dias, mas vale estar solteiro, não faz sentido estar com aquela pessoa. Digo eu, na minha inocência. Até porque se tu estás bem numa relação, se tu estás feliz numa relação, tu não vais ter necessidade de estar assim com tantas pessoas. Pronto, se calhar só para, tipo, sair um bocado da rotina, para experimentar uma cena nova, ou simplesmente porque, pá, a pessoa é bué tesuda e tu queres ir lá. Não sei, eu não sei quais são os motivos que levam as pessoas a terem uma relação aberta. Mas pronto, tens carta branca para fazeres isso quando quiseres e fazes, e não precisas ter remorsos por estares a trair a pessoa. Eu já tive um amigo colorido em que a nossa relação quase que era uma relação aberta. Apesar de nós nunca termos assumido nada um com o outro, por diversos motivos, nós até tínhamos uma relação bastante boa e ainda temos uma relação de amizade bastante boa. E depois comecei a pensar, será que tipo, o que nós tivemos foi uma relação aberta? Porque eu confesso que tinha ciúmes. Ficava com ciúmes se eu soubesse que ele teve com uma pessoa e ele também se sentia picado quando sabia que eu estava com alguém. Eu sei, não vale a pena dizer que não. Mas pronto, nós falávamos abertamente sobre tudo, nós tínhamos aquela relação um com o outro. E era o que eu dizia, tipo, tu eras a primeira pessoa com quem eu falava de manhã e a última pessoa com quem eu falava antes de dormir e nós passávamos o dia inteiro a falar um com o outro. Quem não nos conhecesse, só visse tipo, a maneira como nós dávamos um com o outro e estamos, parecia que nós tínhamos uma relação. Portanto, se nós tivéssemos uma relação, seria uma relação aberta.
Porque depois, tipo, tínhamos a nossa cena sim, gostamos muito um do outro, mas também tínhamos as nossas cenas por fora. Comecei a pensar, será que eu conseguia ter uma relação aberta? Por um lado sim, por outro não. O não é porque eu sou do tipo de pessoa que basta eu me interessar minimamente por uma pessoa e gostar dela e querer, tipo, tentar, que eu esqueço todas as outras pessoas. Se eu conhecer alguém e tiver a hipótese de haver algo mais, se tiver alguma coisa assim, eu corto logo com isso. Digo, olha, eu conheci alguém, não sei o que, deixa-me ver no que é que isto vai dar. Eu nem sequer dou conversa a outras pessoas que possam tentar. Eu sou muito esse tipo de pessoa, portanto depois também não sei se conseguiria ter uma relação com uma pessoa e depois estar à vontade com outras. Portanto, o mais provável é, se eu tivesse uma relação aberta, o mais provável era só ele andar a saltar a cerca. Mas, nunca digo nunca, atenção. Mas depois há o outro lado, imagina que eu me apaixono por uma pessoa e eu sei que aquela pessoa não presta. E pronto, é mais forte que eu espero ter 2 dedos de testa para não me apaixonar por uma pessoa assim, mas... Imagina que eu sei que essa pessoa não presta, mas nós temos ali tudo para dar certo, nós damos muito bem, só que depois ela tem esse pequeno defeito. Seria mais fácil para mim aceitar estar numa relação aberta do que aceitar ser traída. Portanto, eu sinceramente não sei se conseguia ou não, só mesmo me acontecendo e em relação ao que eu sentisse à pessoa, logo decidia se ok, vamos tentar, ou se, amigo, se quer estar comigo com outras, porta do rua e sementinha da casa, não preciso de ir para nada. Eu acho que seria mais a segunda opção, mas só o futuro dirá. É assim, não tenho nada contra para quem resolve ter uma relação assim, porque realmente alguns casais, se calhar, funcionam melhor assim, nem que seja para descarregar as frustrações num sexo mais violento com outra pessoa. Decisão de cada um, de cada casal. Eu acho que as pessoas também não devem julgar. Tem uma relação aberta que eles não se amam de verdade. Pode não ter a ver com isso. Um casal que se mete nisso há de ter as suas razões. Portanto, o que nós temos que fazer é respeitar. As pessoas fazem as coisas que fazem, tomam as decisões que tomam por algum motivo. Nós estamos completamente a leste desses motivos, nós não sabemos. Portanto, o que nós temos que fazer é mesmo isso, é respeitar. Pronto, pessoas, é isto a minha opinião sobre o tema. O que é que vocês acham de relações abertas? Acho que é uma cena que, ok, funciona. Acham que não eram capazes de se meter nisso? Deem as vossas opiniões. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscrever no canal. Beijinhos e até para a semana, se Deus quiser, com novidades.